O Windows, o sistema operacional mais popular do planeta, completa-se 40 anos de história. Uma invenção criada pelo Bill Gates e pelo Paul Allen revolucionou o jeito que os computadores e os sistemas operacionais são utilizados no mundo atualmente. O quanto que você gosta do Windows, né, ou não, claramente é um dos sistemas operacionais mais incríveis e mais insanos que a gente já viu nesses últimos anos. E que principalmente com suas atualizações e suas novas versões que vêm sendo divulgadas ao longo dessas últimas décadas, se torna-se claro o quanto que esse sistema operacional se tornou aí um luxo gigantesco para os computadores da época e para atualmente também, né? Não somente para antigamente, mas como atual também, com a versão atual do Windows 11, ainda se tornando aí um grande espetáculo em si para esses computadores. São 40 anos de história onde tiveram muitas revoluções, quedas, desafios e novas tecnologias e funções diferentes para poder logo de cara chegar ao seu auge, chegar onde obviamente deve chegar no ponto ápice ali da revolução. E a tecnologia, graças aos dois criadores que criaram isso, né, que no caso foi o Bill Gates e o Paul Allen, revolucionou bem o quanto que o movimento dos softwares e dos hardwares praticamente estavam se tornando em história desde a sua criação e desde quando se iniciou-se o Windows até os dias atuais. Então, você vai descobrir hoje nesse vídeo a respeito sobre toda a trajetória do Windows, desde o seu início em 1985 até agora dos seus 40 anos em 2025. Então, eu espero que você possa gostar muito desse vídeo, porque esse vídeo dá um trabalho enorme para fazer, a produção inédita é sempre difícil de fazer. Então você deixa o seu like, se inscreva no canal também caso não seja inscrito, pois eu sou Antônio Dias e você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda, meu amigo, minha amiga, ao canal Gatoso Curioso. Para iniciar, logo de cara, a gente tem que falar um pouquinho sobre a Microsoft. A Microsoft foi criada em 1975, como eu já disse aqui, pelo Bill Gates e pelo Paul Allen, que eram dois amigos que estudavam ali nos Estados Unidos, né, em uma universidade nos Estados Unidos, que até mesmo está ela aqui na foto, na imagem aí do vídeo. E logo de cara, quando os dois então estavam estudando, decidiram então criar uma empresa que fosse referência na tecnologia, visto que naquela época, né, nos anos 70, a tecnologia não era assim tão extravagante e tão absurda quanto a gente vê hoje em dia. Então foi aí que criaram-se a Microsoft, né, para ter esse desenvolvimento dos hardwares e dos softwares logo de cara em 1975, né, em abril de 1975. E logo criaram-se ali o primeiro sistema operacional, que era chamado de MS-DOS. O MS-DOS que vinha então para alguns computadores da época, e ele até que foi bem sucedido, né? Teve ali o seu intuito em relação às suas normas e também aos novos padrões tecnológicos, principalmente a sua marca ali em relação às janelas, aos outros filtros e também a sites, que na época era bastante curioso de ver. Só que apesar dele ter feito um sucesso muito bom em alguns locais, mesmo que assim não tanto quanto os Windows que vieram logo depois, ainda precisava de um asterisco a mais, que era justamente criar algo para se manter no mesmo nível do MS-DOS. Então foi aí que em 20 de novembro de 1985 surgiu o Windows, sendo aí uma grande peça fundamental para o sucesso da Microsoft vier logo nos anos anteriores e se tornar aí o Bill Gates uma das pessoas mais ricas do mundo atualmente, se tornando a pessoa mais rica do mundo durante mais de 20 anos. E nesse vídeo eu vou contar então a respeito sobre tudo o que rolou dessas versões do Windows em si. Eu não sei se eu vou conseguir contar tudo, porque é muita coisa, galera, é muita coisa mesmo. Mas para começar, vamos para o Windows 1.0, que foi lançado em 20 de novembro de 1985. Logo de cara, se tornou aí
uma versão bem displicente, mas se tornou uma versão muito boa que tinha o mesmo nível ali da pegada do MS-DOS, onde o seu intuito era trabalhar muito com as janelas ali que fossem mais acessível ali para o público. E logo de cara, então, quando a gente teve o lançamento do Windows 1.0, a gente teve o lançamento em si das janelas oficialmente, para você obviamente poder navegar por sites e tudo mais. E além disso, teve a obrigação do uso do mouse, que irritou muita gente na época. Tanto é que até mesmo tinha um jogo chamado Reverse, que era para você aprender a utilizar o mouse naquele período. Os computadores já nessa época já tinham já esse intuito em relação ao mouse. Não é, por exemplo, que nem os notebooks, que tem os espacinhos para você poder movimentar o dedo, né, que inclusive está até mesmo na tela. Mas enfim, o Windows 1.0, além das janelas que eles trouxeram, também trouxeram o Paint, a calculadora, o relógio, bloco de notas e agenda. E se tornou aí uma versão muito apagada, porque nem todo mundo pegou essa versão. Pouquíssima gente pegou essa versão do Windows 1.0 para os computadores então que tinha na época. Fora que, além disso, os computadores da época não eram assim, era uma coisa de luxo para muita gente. Então, nem todo mundo conseguiu pegar essa primeira versão do Windows 1.0 que surgiu em 1985 e foi assim o início da trajetória da Microsoft para se tornar uma empresa de sucesso no mundo inteiro com esse sistema operacional. Chegamos então ao Windows 2.0, que foi lançado no dia 9 de dezembro de 1987. E essa versão também pouquíssima gente pegou, mas que trouxe algumas revoluções novas, como a adição de mais janelas, né, mais sites ali para você poder navegar, além de que você tinha ali o Word e o Excel sendo adicionados. O Word e o Excel que seriam peças fundamentais ali para a Microsoft também criar sua revolução. E ele já viu inclusos no Windows 2.0. Fora que os ícones maximizar e minimizar se tornaram aí icônicos, né, que todo mundo, acho que praticamente todo mundo utiliza os ícones maximizar e minimizar nas suas janelas. Mas apesar disso, o Windows 2.0 também não foi assim um sucesso enorme, apesar de todas as suas mudanças, e também porque ele tinha a mesma pegada do Windows 1.0, né, era praticamente idêntico, né, somente ali com algumas mudanças. Fora que os computadores ainda nos anos 80 era coisa de luxo para muita gente ter. Assim, não era todo mundo que tinha um computador de fato que fosse aguentar, né, e ter esse sistema operacional para logo de cara ser utilizado aí nos computadores da época. Mas apesar disso, teve suas tecnologias e suas inovações, né? E o Windows então 1.0 e 2.0 ficam marcados como sombras da Microsoft, por eles não terem simplesmente ido bem nesse quesito dos anos 80, no final dos anos 80. Vamos agora para o Windows 3.0, que foi lançado em 22 de maio de 1990. E esse sim já começa assim ser um pouco mais de sucesso ali nos sistemas operacionais. Começa a ter um pouco mais de popularidade, um pouco mais de fama também, visto que o Windows 3.0 ainda se habilitava um pouco do 1.0 e do 2.0, mas sim tinha suas mudanças, como a entrada, por exemplo, do PowerPoint, né, para o Microsoft Office, leitor de CDs, acesso a multimídia também, e o jogo Paciência e Campo Minado, que foram adicionados logo de cara para o Windows 3.1 e 3.11, além do 3.2 também, né, que são as suas versões. Então a gente teve, além do Windows 3.0, 3.1, 3.11 e 3.2, que são aí versões com algumas melhorias também, além de corrigir alguns erros ali nas janelas. E esse daí fez um pouquinho mais de sucesso devido a toda a apresentação que foi e tudo mais, fora que os computadores a partir dos anos 90 começaram a pegar um pouco mais de moda.
né? Nos anos 90 tinha muito mais gente comprando computadores de fato ali e já tinha mais gente se adequando mais ao mouse nesse sentido. E aí então que depois do Windows 3.0, logo em seguida veio o 3.1 que formatou um pouco mais dessas versões, 3.11 e 3.2. Além de novas fontes de letras e também novos alfabetos que você poderia utilizar também. Então assim, essa versão fez um pouco mais de sucesso, de fato, e merece que sua coroação, né? Foi a primeira versão a ser aclamada tanto pelo público quanto pela crítica. E vamos agora para uma das revoluções da Microsoft ainda nos anos 90. Em 24 de agosto de 1995, lançava-se ali o Windows 95, ou também conhecido como Windows 4.0, para alguns mais fanáticos. E olha, pensa numa evolução de tecnologia absurda, gigantesca, monstruosa. Para a época, em 1995, era simplesmente um espetáculo do que a Microsoft estava querendo fazer. E olha, não é nenhuma loucura que eu estou dizendo aqui, porque o Windows 95 foi um dos mais insanos que a gente teve na história dos sistemas operacionais do Windows. E sinônimo de revolução, de tecnologia, cara, era simplesmente maravilhoso e teve até notícia no Jornal Nacional. Pois é. Imagens do futuro em monitores de alta definição. Sem sair do lugar, a viagem de carro é pura realidade virtual. Mas o melhor é saber que comprar um computador está pesando cada vez menos no bolso. Em menos de um ano, os preços dos micros caíram pela metade. Os mais procurados custam entre R$800 e R$1.500. Um kit multimídia que era vendido por R$800 no ano passado, agora não passa de 300. E olha, não tem nem o que dizer sobre o Windows 95. Né? Você tinha ali a barra de tarefas, que era uma inovação imensa para a época, que substituiu ali as janelas alinhadas que a gente tinha, né, nos Windows 1.0, 2.0 e 3.0. E logo de cara você tinha também o botão iniciar. O botão iniciar que se tornou aí uma marca do Windows até hoje. Fora o Internet Explorer, que para a época era simplesmente maravilhoso, né, e que competia ali frente a frente com o Google que viria anos depois. Mas a Internet Explorer foi um avanço surreal que hoje, né, se tornou aí o Microsoft Edge. Fora a sua versão 95, Windows 95 Plus, que adicionava ali os temas nas telas de abertura. E olha, eram temas assim fantásticos. Em geral, cara, não tem nem o que falar do Windows 95. Ele se tornou aí um marco na história, ser aclamado aí diretamente pelo público, pela crítica. Se tornou aí lendário, maravilhoso, sensacional. Tem aqui muita coisa para falar sobre ele, né? Um vídeo assim que eu posso fazer no futuro, porque esse vídeo aqui não pode passar de 1 hora, infelizmente. Mas eu tenho muita coisa para falar desse Windows depois. Mesmo que eu ainda não tenha nascido nessa época, tá? Eu só nasci em 2006, meus amigos. Vamos lá para o Windows 98, que foi lançado em 25 de junho de 1998. E ele seguiu a mesma escala do Windows 95, só apenas tendo ali algumas melhorias no visual e algumas adições a mais. Mas foi um Windows também que é muito querido por muita gente, né? Muita gente pegou essa versão do Windows 98. Ele tinha ali, além das mudanças visuais, melhorias no Internet Explorer. Tinha como você ter acesso a mais de um monitor com ele. Tinha USB também, leitor de DVD melhorado. Cara, tudo isso daí já era bom o suficiente pra caramba. Fora que foi lançado sua versão Windows 98 SE, né, que é o Second Edition. Fora que esse também foi o período que começou a se popularizar as redes sociais e ali os sites mais atualizados também. Então, com a entrada do Windows 98, começaram a ser então os sites mais atualizados e as redes sociais também começaram a entrar em moda nessa época.
Vamos agora para o Windows 2000. Foi lançado em 17 de fevereiro de 2000. E ele se seguia a escala do Windows 98, com algumas pequenas mudanças. Mudanças ali mais para a parte do visual, novos gerenciadores, além da função reiniciar, né? Foram adicionadas aí essa nova função também. Ele foi uma versão assim que acabou de vez com o Windows NT, que estava desde o Windows 3.0. O Windows NT que serviria para as funções 3.0, 95 e 98. O Windows 2000 foi o primeiro a sair dessa ciclo do NT, né, que NT é New Technology. O Windows NT que foi utilizado aí para as versões dos anos 90. E o New Technology era nada mais nada menos que algumas mudanças ali e outras artes que mudariam ali em torno ali dos sistemas em geral. E agora vamos para um dos mais polêmicos. Esse daqui vai dar polêmica de falar, que é o Windows Millennium Edition, ou também conhecido como Windows Me. Cara, esse daqui não fez sucesso, porque ele precisava muito do roteiro, do modo real do MS-DOS. E esse daqui, cara, pro suporte HD não dava certo de jeito nenhum. Mas assim, de jeito nenhum. Mesmo com algumas mudanças, como completar palavras, acesso ali à mídia, poder salvar arquivos e tudo mais, cara, não deu certo essa versão do Windows Me. Foi uma versão fracassada, e até mesmo segundo uma página que eu achei na internet também, classificou como o quarto pior item de tecnologia já lançado. Não sei se é mais ou menos assim dessa vibe, mas é o quarto item dos piores de todos os tempos já lançado em relação a itens tecnológicos. O Windows Me foi um fracasso direto e ele não funcionava em quase nenhum computador devido a essa instabilidade do MS-DOS. E simplesmente era terrível de usar. Era terrível de usar o Windows Me. Não fez sucesso de jeito nenhum. E para muitos foi escolhido o pior sistema operacional da Microsoft já feito na história. Que coisa horrorosa! E aqui temos o primeiro sistema operacional do século da Microsoft, século 21, Windows XP, que esse daqui fez muito sucesso, ao contrário da burrada que eles fizeram do Windows Me, do Windows Millennium Edition. O Windows XP, que foi lançado então no dia 25 de outubro de 2001, foi um dos sistemas operacionais mais usados na história da Microsoft. Até 2016 ele era o mais usado depois da chegada do Windows 7. E cara, assim, não tem nem o que falar sobre o Windows XP. Esse daí foi um dos primeiros que muita gente utilizou. Galera dos anos 80, 90 vai lembrar muito desse Windows aqui. Ou a galera mais das antigas também vai lembrar muito desse Windows aqui. Um dos Windows assim mais incríveis a serem lançados, e que de fato merece sim todo o aplauso possível, né? Porque além da nova interface tinha os papéis de parede que eram muito bonitos, né? Eram simplesmente sensacionais. Novas melhorias para os sites e aplicativos da época, novas integrações com as redes sociais que estavam se tornando muito mais fortes nesse período, além dos jogos, né? Tinham vários e vários jogos para você jogar, para você logo de cara ver ali, aprender como é que é e tudo mais. Então, assim, o Windows XP não tem nem o que dizer sobre ele. É um Windows fantástico, sensacional, é muito produzido e muito produtivo, de uma maneira assim que a Microsoft acertou de vez ali no que a gente precisava. Depois da porrada do Windows Me, Windows Millennium Edition, esse Windows Experience se tornou basicamente um sucesso enorme e tornou aí um lucro imenso para a Microsoft depois, né, com a chegada não só do Windows XP, mas também do Windows 7 e o Windows 10 logo em seguida, que seguiram essa mesma escala aí do Windows XP.
vamos voltar para a burrada de novo. Porque eu não sei o que deu na Microsoft de esperar tanto e tanto tempo, esperar aí 6 anos para lançar um novo desenvolvedor de operacional de sistema. Cara, e o Windows Vista, assim, eu sei que tem gente que vai defender esse daqui. Esse daqui também foi polêmico que só, cara. O Windows Vista de fato não fez sucesso de jeito nenhum, porque quis adicionar coisa demais e travava o sistema. Não funcionava nem dos hardwares mais pesados que tinha na época, dos hardwares mais fortes que tinha na época. 2007, cara, o ano da Microsoft de fato não foi um ano excelente em relação a lançar o Windows Vista, onde simplesmente eles não tiveram muita visão, vamos dizer assim. Mas para falar então de algumas das mudanças que fizeram, tivemos uma nova interface, claro, tivemos um melhor armazenamento, tivemos melhoria nas pastas também, melhorias também no Internet Explorer, além também de uma nova resolução dos jogos e também dos aplicativos. Mas cara, nada disso funcionou, nada disso foi o suficiente para que o Windows Vista fosse um sistema operacional bom, vamos dizer assim. Não foi nada bom esse sistema operacional e se solucionou-se com o fracasso imenso que a Microsoft teve na época. Fora que o foco mais dele era melhorar a segurança do Windows ali, mas de nada adiantou com esse fracasso absoluto que a Microsoft teve no Windows Vista, que foi simplesmente rejeitado e criticado por muitos usuários que estavam programando ele nesse período aí de 2007 até alguns anos seguintes. Vamos agora para o Windows 7. E esse sim pode-se dizer que de fato foi um sucesso, consertando as burradas absurdas que teve do Windows Vista. É claro que eles removeram uma porrada de programa, uma porrada de item, uma porrada de aplicativo que tinha no Windows Vista. Mas essas remoções foram muito boas no geral, porque pelo menos ele ficou mais leve, ficou mais sustentável, ficou mais bonito também na programação, né? Os desenvolvimentos dos jogos ali com sites também ficou muito melhor, também com a sua programação ficou muito boa, né? Com o desenvolvimento ali com os DVDs também ficou muito bom. Ele era leve, fácil de ser utilizado. Então, cara, assim, não tem nem muito o que discutir sobre o Windows 7. O Windows 7 foi a revolução imensa e se tornou aí um dos sistemas operacionais mais utilizados da Microsoft, se tornando líder aí durante alguns anos, até a chegada, claro, do Windows 10. O Windows 10 se tornou aí um absoluto, né? Um gigantesco nesse sistema que já vamos falar dele. E o Windows 7, inclusive, foi o meu primeiro sistema operacional que eu usei na minha vida. Pois é, foi o primeiro que eu utilizei ali ainda quando eu era criança, quando eu tinha uns 5, 6 anos de idade. Eu já comecei a utilizar esse sistema operacional, que é maravilhoso, é muito fantástico, né? O seu desenvolvimento ali era bem fascinante. Eu ficava surpreso diretamente, muitas vezes, com o tanto que o Windows 7 era perfeito. Era simplesmente maravilhoso de se utilizar. E não tinha todo aquele... tinha aquela inconsistência, não tinha toda aquela incompatibilidade que o Windows Vista estava tendo até então. O Windows 7 se torna aí um dos sistemas operacionais mais importantes da história da Microsoft e que se tornou aí peça fundamental para criar o Windows 10 depois. E o sistema então foi lançado no dia 22 de julho de 2009, sendo uma data importantíssima para a Microsoft para poder voltar na liderança e logo de cara fazer um sucesso que foi o Windows 7, até nesse período aí também da década de 10. Em 26 de outubro de 2012 a gente tem o lançamento do Windows 8 e depois viria a sua versão 8.1. E esse daqui também é polêmico de se falar. Não tem, assim, eu usei muito o Windows 8 na minha vida. Eu confesso que ele é um sistema operacional que é muito bom, mas aquela pegada de você tirar o menu iniciar no início foi péssimo demais.
A estratégia de marketing também da Microsoft em trazer uma nova interface com quadrados e retângulos ali, com os aplicativos e com sites, não foi algo que muita gente gostou. Aquilo dali, eu sei que deixava uma interface mais bonita, né, e muito mais ampla, né, de trazer novos aplicativos, sistema também com OneDrive, Microsoft Store e tudo mais. Aquilo dali não deu certo de jeito nenhum, E foi considerado, ele não é ele não é um fracasso, eu diria aqui que ele não é um fracasso, mas também ele não foi muito conclusivo em trazer mais dessa alegria espontânea das pessoas, né? Não foi um sistema operacional que de fato assim o público amou, gostou. Ele foi bom, mas só que ele ainda se tornava muito chacotado, vamos dizer assim. Ele foi vítima de chacota devido a toda a sua interface ter sido uma bagunça de se usar. Não era nada fácil você procurar aplicativos, procurar o menu iniciar ali no início. Cara, aquilo dali foi uma bagunça extremamente irreal. Mas assim, irreal. Tá bom. Vamos então para o Windows 10, lançado em 2015. Para ser mais preciso, em 29 de julho de 2015 foi lançado o Windows 10. E esse sim, pode-se dizer que foi o absoluto sucesso da Microsoft. Se tornou o sistema operacional do Windows mais utilizado até hoje. Mesmo tendo se passado 10 anos, tem gente que utiliza o Windows 10. Eu, por exemplo, utilizo o Windows 10. Se eu não fosse as constantes travas do Windows 7 e do Windows 8, eu estaria nesses dois até hoje. Mas o Windows 10 é maravilhoso de se usar. É muito leve, fácil, prático de se usar. Teve muitas mudanças ali, como por exemplo a volta do menu iniciar. O botão de iniciar ele voltou, graças a Deus. Teve também a mudança, né, do Microsoft, do Internet Explorer para Microsoft Edge, compatibilidade com Xbox, né, que você pode utilizar também do Game Pass, mudanças ali em alguns aplicativos, né, além do Paint em 3D, que também estava sendo um sucesso tanto para o Windows 8, mas que foi se popularizar o Paint em 3D com o Windows 10 também. E cara, esse sistema operacional é bonito demais. Fora o sistema OneDrive, que melhorou muito também. Até hoje eu que utilizo os sistemas da Microsoft, os aplicativos da Microsoft, melhorou muito a interface como é utilizada. E cara, eu não sei nem muito o que dizer, não tenho nem palavras para descrever o quão fantástico foi o Windows 10. Mesmo ele já não recebendo mais atualização, ele parou de receber atualização recentemente, né, tem muita gente ainda que utiliza, e eu vou utilizar ainda também durante muitos anos, até onde não der, visto que o Windows 11 já chegou com tudo, né, mesmo que não com tudo em si, né, mas já chegou o Windows 11. Mas o Windows 10, cara, é muito bom de se usar. Quem não pegou essa época, você está morto, você morreu uma pedra por dentro, porque é muito prático, muito divertido de usar o Windows 10. É simplesmente espetaculoso. Glória a Deus. Glória a Deus. E chegamos aí no último sistema operacional da Microsoft do Windows, o Windows 11. E esse daqui eu não vou nem perder muito tempo, não vou nem falar muito sobre ele, porque ele é muito novo, né? Tem só 4 anos de idade, enfim. Cara, é um sistema novo, né? Tem gente ainda que não se adaptou, teve erros para conectá-lo, teve travamento, teve tudo. Basicamente teve tudo aí de ruim com ele. A gente espera que dê certo, né? Que ele seja um sucesso bom, né? Só tem 4 anos e, cara, eu não vou nem descrever muito aqui, não vou nem falar muito sobre ele, porque de fato ele não merece assim tantas descrições, né? Ele muda ali um pouco da interface, muda ali um pouco dos aplicativos, né? Tem remodelamentos ali nos ícones e tudo mais, mas assim,
nada de demais, né? Assim, foi praticamente um avanço um pouquinho melhor do que o Windows 10 em algumas coisas, mas ainda não se tornou assim um gigantesco sistema operacional, ainda não se tornou um gigantesco sistema operacional, ainda não se tornou ali um aprimoramento enorme, assim, ainda não tem muito o que dizer sobre ele não, né? Vamos deixar isso daí pra lá, mas muita gente está atualizando para o Windows 11, não querendo obviamente deixar ele de lado, mas ele é um bom sistema operacional e eu acho que vai dar certo sim. Ainda não sabemos muito a respeito sobre o Windows 12, né, que foi lançado aí num teaser, né, numa especulação e tudo mais. A gente ainda não tem nada a respeito sobre o Windows 12, tá bom? Então eu não vou discutir muito aqui se vai lançar ou não o Windows 12. Se lançar, a gente faz um novo vídeo falando a respeito sobre o Windows 12. Mas assim, a gente não tem informações, a Microsoft ainda não divulgou nada se teremos ou não o Windows 12 para ser lançado. E em geral, esse foi o vídeo falando sobre os 40 anos, para você ter uma noção, do Windows, que é o sistema operacional mais utilizado, um dos mais utilizados no mundo, um dos mais queridos também para os computadores. Cara, desde o seu início, o Windows 1.0 até o Windows 11, tudo basicamente mudou, né? Tivemos aí muitas mudanças, alterações, muitas coisas novas sendo utilizadas, sendo acionadas também. Então, cara, a gente tem que dar aqui parabéns para o Windows, para a Microsoft, para o Bill Gates, claro que ele não desistiu desse projeto, tornou esse projeto aí uma lenda absurda, né? E que hoje, se não fosse o Windows, a gente não teria de jeito nenhum como usar os computadores atualmente. Desde lá atrás, que quando a tecnologia ainda não era nem moda, com os hardwares e os softwares ainda não eram nem moda, até hoje que a gente simplesmente vê o quanto que esse projeto deu certo e na mão do Bill Gates tudo sai em coisa boa. Então parabéns aí para a Microsoft e parabéns também para o Windows por ter completado 40 anos de vida. Uma gigantesca evolução tecnológica e que a gente vai com certeza ter muito mais disso nos próximos anos, né, que vem mais 40 anos de muito sucesso aí para a Microsoft e para o Windows também. Então, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixe o seu like, se inscreva no canal também caso não seja inscrito, confira todos os nossos outros vídeos e produzimos no canal Todos Curiosos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo falando aí sobre a trajetória imensa dos 40 anos do Windows, desse sistema operacional assim maravilhoso, gigantesco. Um beijo de arranha a todos vocês e até mais, meus amigos.